Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com uma ponta de diamante gravada na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vamos a Deus em oração, juntos nesse momento, de todo o coração, nos entregar ao Senhor, orando juntos agora. Senhor, graças te damos, porque a tua bondade infinita e o teu amor que nos trouxe aqui essa noite é um amor tal, Senhor, que supera todas as expectativas humanas de ser amado. A bondade e a misericórdia de Deus que estão sobre cada um de nós aqui são incomensuráveis, impossíveis de se medir como de fato são. O que nós podemos essa noite é começar te glorificando, enaltecendo o teu nome e colocando acima de todo nome, e dizendo: Senhor, fala aos nossos corações, esquadrinha os nossos corações, nos inquieta, nos perturba se estamos conformados à nossa própria maneira de pensar. Tem misericórdia, porque o nosso coração, Senhor, está aqui essa noite talvez seco, ou triste, ou inconsolável a olhos humanos, mas ao Senhor, Pai, ao Senhor é digno de mencionar que o Senhor pode fazer algo essa noite. Então faça algo conosco, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Quantos irmãos aqui estiveram na última sequência de sermãos que nós tivemos? Quantos aqui? Levante a mão, até para que a igreja possa saber também. Vocês estiveram? Quantos aqui estiveram na sequência de Ruth? Estiveram também? Temos trabalhado sequências de sermãos, e eu não sei se os irmãos perceberam, aqueles que vieram a essas sequências, esses sermãos que vão seguir no mês de junho não são sobre um texto apenas, ou apenas um livro das Escrituras. Eles são sobre uma temática, e como os irmãos também sabem, nós estamos no mês em que se celebra o Dia dos Namorados, o dia do amor entre dois que se escolhem e dizem aí como metades de uma laranja, o chinelo perdido na casa de alguém. A gente não vai entrar nisso hoje, mas eu te convido a permanecer conosco nos 4 sermões que vão se seguir no mês de junho, que vão estar abordando coração, e é ao seu coração que Jesus Cristo quer falar ao meu coração. Aos irmãos que estão aqui, temos alguns lugares, então tem mais 2 aqui, fique à vontade caso possam querer estar se achegando. Nós estamos falando aqui do profeta Jeremias.
tendo ou não a oportunidade de ler as Escrituras, talvez você já tenha ouvido falar do nome do profeta. As pessoas não conhecem apenas porque leem, mas porque ouvem falar. Muitos já ouviram falar de Davi, não é verdade? Muitos já ouviram falar de Jesus, e nem por isso talvez tenham lido a Bíblia, ou tão bem lido a Bíblia. O profeta Jeremias, ele tem uma história muito interessante, mas eu queria primeiro fazer uma alusão a um outro homem, para que você pudesse entender algumas realidades que a gente vai enfrentar ao lidar com o livro de Jeremias. O século passado, a qual eu nasci, já posso dizer que nasci no século passado, ele teve um período muito crítico, de 1929 a 1939, e nesse período da história do mundo, algumas coisas muito importantes aconteceram e que constam nos livros de história. Mais precisamente na Inglaterra, nessa década, nesses 10 anos, de 29 a 39, houve um homem que muitos consideravam ser chato, ser um homem insuportável. Ele era insuportável porque ele dizia o que outros não queriam ouvir. E não é bom para a gente, com nossos ouvidos, ouvir o que não se quer ouvir. Ele perturbava a ordem estabelecida, ou a ordem que se insurgia no seu país, na Inglaterra, quando no parlamento criticava abertamente alguém que alguns ou muitos achavam ser um proeminente líder mundial. Esse outro, que na época era um parlamentar, mas já foi ministro, enfim, ele já teve uma proeminência, uma carreira proeminente na Inglaterra, ele dizia: Hitler é o diabo. E ele falava com essas letras, ele dizia assim: vocês não devem confiar em Adolf Hitler. Vocês sabem quem era, sabe? Já viram algum filme sobre ele? Ou já ouviram falar de nazismo, Segunda Guerra Mundial, Holocausto? Esse homem esbravejava e ele gritava com todos os pulmões: eu não confio nesta cobra. Achavam que ele era louco. E muitos ainda hoje o criticam porque ele era extremamente sem filtro em alguns pontos. Só que aconteceu algo estranho, irmãos. Algo que ninguém esperava, pelo menos não nessa proporção. Esse profeta político, Winston Churchill, ele acabou acertando na mosca. Hitler, em dados termos humanos, ele era o diabo encarnado. E Hitler foi responsável direto e indireto, talvez aí pelas 40 milhões de mortes por baixo da Segunda Guerra Mundial, como aquele que propagou um modelo de pensamento de superioridade racial, e a ideia era: e agora o que fazer? Bom, o que fazer? Em 1940 para 41, a Inglaterra chamou Winston Churchill para ser o primeiro-ministro, e ele segurou os ânimos da população e ainda conseguiu, mesmo que, digamos assim, a duras penas para o povo, segurar a onda até que os Estados Unidos entrou na guerra, até que a União Soviética entrou na guerra, e então Hitler sucumbiu em 1945. Ninguém dava crédito ao Winston Churchill. Achavam, inclusive, que ele era exagerado. Esse homem foi ministro em várias estações dos reis. Ele pegou Elizabeth, ele pegou Jorge, ele nasceu em tempo de Rainha Vitória, ele foi ministro da guerra, ele foi ministro de relações internacionais, ele foi ministro de tudo que você imagina, ele foi passando por vários cenários distintos, ele foi vendo a modificação do mundo e morreu na década de 50 ou 60. E por que eu estou falando de Winston Churchill? Porque um profeta dificilmente é ouvido. Eu gostaria de dizer para os irmãos que eu não quero aqui qualificar o Winston Churchill, um político, como um profeta em termos bíblicos, mas eu acredito que a igreja entendeu que o que eu estou querendo dizer com isso é que vamos entrar numa figura que não foi ouvida em seu tempo. E apesar de podermos qualificar a percepção profética política de Winston Churchill, apontando: olha o diabo ali, vocês não veem, mas eu estou vendo, aquele cara é uma cobra. Jeremias passou por vários reis, por vários períodos da história de Israel, e Jeremias gritou em altos pulmões de que o juízo de Deus viria.
Jeremias estava presente no avivamento de Josias, aqueles que já leram esse avivamento maravilhoso. Jeremias viu o cenário mudar com a morte de Josias e a ascensão de Joaquim. Joaquim foi um homem muito impiedoso. E aí então a derrocada com Zedequias. 40 anos de ministério profético. Ele viu de avivamento a decadência total e a deportação do povo para a Babilônia nas mãos de Nabucodonosor. Jeremias, em seu tempo, teve a oportunidade de ver de avivamento a total destruição do templo de Salomão. Jeremias não foi ouvido em seu tempo. Winston Churchill ainda conseguiu a graça de algum reconhecimento ainda em vida, mas Jeremias não. Mas por que Jeremias não conseguiu ser ouvido? Porque ele falava de algo excessivamente maior do que Winston Churchill. Ele falava de verdades eternas e de homens e mulheres que não mudam. A percepção de Winston Churchill de ver Hitler como o diabo era uma sagacidade política. Jeremias não foi sobre sagacidade política ou psicológica. Jeremias ouviu Deus falar como é a raça humana. E isso não foi ouvido no seu tempo. E eu não gostaria de iludir ninguém aqui. Não há nenhuma chance de que você ouça o que Jeremias, ou Deus nele, possa dizer, se não pelo Espírito Santo essa noite. Jeremias pode ser novamente rejeitado, porque a mensagem de Jeremias não é uma mensagem que a raça humana aceitou em nenhuma época da sua existência. Portanto, eu gostaria de salientar a história de Jeremias, para que os irmãos entendessem que ao fim do sermão, não há expectativa humana de que você receba essa palavra e mude. Só um milagre. Somente um milagre. Portanto, irmãos, após entender um pouco quem foi Jeremias e a percepção profética, eu gostaria que os irmãos novamente repousassem seus olhos sobre o capítulo 17, que nós estamos. No capítulo 17... Jeremias inicia, e lembrando que o livro de Jeremias não está em ordem cronológica, há trechos no meio que representam um final já dessa trajetória de Jeremias, há trechos no final que relembram o início do seu ministério profético. O livro de Jeremias não está com seus capítulos em ordem cronológica. Então nós estamos aqui ante a quase certa invasão e ameaça de Nabucodonosor, anos antes um pouco. Onde chegamos aqui então? Jeremias, no verso 1 até o verso 4, ele vai trabalhar o coração humano, mas ele vai dizer o seguinte, sabe quando você teima em não dizer algo de cara, porque você sabe que o coração das pessoas está tão endurecido, que se você disser algo reto, é capaz da pessoa sair no primeiro estanque. Jeremias então circunda o povo para falar de coração, e antes dele entrar no coração do povo, ele vai falar o seguinte, olha, o problema de vocês é coração, mas eu vou entrar em algo antes, para vocês verem que o problema de vocês está lá. E aí no verso 1, verso 2, verso 3 e no verso 4, Jeremias vai tratar de dizer o seguinte no primeiro versículo: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de quê, irmãos? Ferro. E com a ponta de diamantes, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Jeremias vai falar, você quer ver como você tem um problema? Eu não quero esconder dos irmãos que o verso mais importante para o nosso estudo hoje é o verso 9, que fala sobre o coração. É a temática central. Mas Jeremias sabe que se a gente for direto ao centro, é capaz de não perceber a totalidade de como estamos enganados em relação a nós mesmos. Então Jeremias vai falar o seguinte, você quer ver como o seu problema é grave? Ele vai tratar ali logo no começo. Ele vai falar o seguinte, o pecado de vocês, ele está escrito com ponteiro de ferro e ponta de diamante. Eu sou historiador, é o meu ofício como trabalho. E como historiador, esse tipo de ponteiro com diamante, quando era escrito numa tábua, numa pedra, não
apagava nunca mais. O ponteiro de ferro com a ponta de diamante era para escrever e não ter dúvida de que há 200 anos, se você deixar aquilo ali, aquilo vai estar escrito. Se você passar 1000 anos e olhar aquilo ali, aquilo vai estar escrito com as mesmas letras no mesmo lugar. Jeremias está gritando, dizendo o seguinte: vocês são idólatras, e a idolatria de vocês está escrita no seu coração de modo irremovível. Ué, mas irremovível? Não precisa abrir, mas anota para conferir em casa. No capítulo 7, Jeremias está tão desesperado com o povo, tão enlouquecido com a loucura do povo, que ele vai até as portas do templo de Salomão, e ele vai dizer o seguinte: olha só, não adianta ir para a igreja em termos, não adianta entrar nesse templo, se a prática de vocês não muda, isso aí vocês estão atraindo a maldição sobre vocês. Jeremias está tão enfesado com aquilo que ele vai dizer: por que vocês estão indo para templo? Estão oferecendo sacrifício para quê? E aí no capítulo 17 ele vai dizer assim: não adianta, não está adiantando. Sabe por que não está adiantando? Porque o pecado de vocês não vai ser removido com o que vocês estão fazendo. Os sacrifícios são inúteis. O primeiro ponto que Jeremias trata é de que o nosso coração é idólatra e de que a idolatria do nosso coração é irremovível. Ele já declara algo que para muitos já é assim: não, se a pessoa quiser parar de idolatrar, ela para, é muito simples, ela toma uma decisão. Estamos diante da palavra de Deus, e se a palavra de Deus está dizendo que o pecado desses homens, que era idolatria aqui, nesse primeiro momento, ele está falando de idolatria, você está dizendo assim, ó, não vai sair, é porque não vai sair, e nenhum de nós aqui é capaz de dizer que vai sair, porque não vai. A idolatria do povo foi escrita de modo irremovível. Esse povo era entregue aos seus próprios modos de pensar. Dê uma olhada, por favor. Tábua do seu coração nos ângulos dos seus altares. Não sei se você sabia disso, mas na cidade de Dan, Berseba e outras cidades dessa região, existem altares que ainda têm marcas de sangue dos sacrifícios de crianças, sacrifícios de pessoas que o povo oferecia na sua prática idólatra. Ainda há altares com essas pontas e com esse sangue manchado de maneira escurecida. É possível ver altares como esse em Dan, Berseba e Judá até hoje. O comentarista de hoje, Craig Skinner, dizendo: se você for lá, você vai encontrar esses altares. É claro que o altar ali encontrado hoje é uma metáfora para a gente ser claro, mas o que está querendo dizer é assim: não vai tirar com nada que você possa fazer. Nenhuma ação sua vai apagar a idolatria que você cometeu. Impossível que essa idolatria saia do seu coração. Isso já nos deixa mínima ou maximamente desesperados. Mas eu não faço sacrifícios humanos. Mas o que seria então essa idolatria? Antes de mais nada, o que seria coração? Que talvez você esteja pensando: o que seria esse coração? O órgão? Eu coloquei algumas coisas para você pensar sobre o coração. Coração é quando sentimentos e pensamentos querem fazer algo juntos. Coração é o núcleo dos desejos humanos. A Bíblia usa a expressão como sendo aquilo que eu e você mais queremos. Quando a Bíblia diz que você quer de todo o coração, ela quer dizer que com isso você está usando todos os seus pensamentos e todas as suas afeições mais íntimas, todo o seu ser está direcionado em querer algo. Então, quando a Bíblia usa a expressão coração, é uma entrega completa que envolve o que eu penso e o que eu sinto na direção de algo. O pecado do povo estava escrito em cada desejo, vou usar a redundância desejada, em cada querer, em cada ação, em cada copo d'água bebido, em cada olhar que tinham para o céu. O povo estava com o pecado escrito no núcleo dos seus desejos. Nada do que eles faziam deixava de ter a mancha do pecado deles. E era sobre a gravidade desse momento que Jeremias clamava desesperadamente. E mais ainda, seu pecado, meu pecado de idolatria,
ele pode se desdobrar em N coisas. Confiar numa pensão que você recebe. Mas por que eu estou dizendo isso? Se você der uma olhada, eu vou dar vários exemplos. O verso 7 vai dizer que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Existe algo na idolatria muito interessante, que é o depósito de confiança. A idolatria, ela é como um grande depósito, onde além de eu apontar os meus desejos, eu aponto as minhas expectativas. Além de eu apontar o que eu quero muito, eu aponto o que eu espero muito sobre. Você confia numa pensão, você confia na estabilidade do seu emprego, na promessa de amor que alguém fez, seu cônjuge fez, seu namorado, seu noivo fez. Você confia em algo, aí você pode falar assim, cara, tem 1% de chance disso dar errado. Então, tem 99% de chance de você estar idolatrando alguma coisa. Toda vez que eu deposito algo, eu idolatro. E a dificuldade do povo em ver isso era tão grande que ele continuava oferecendo sacrifícios no altar, continuava adorando e voltava para fazer seus sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, ao seu senso idolátrico. Você quer ver uma prova de que você pode estar envolvido com idolatria e não sabe? Você está ouvindo aí falando, nossa, que povo mau. Se idolatria é o meu amor entregue e o meu depósito estabelecido, uma boa maneira de saber se você é um idólatra ou não, vem dos motivos pelos quais você se frustra. Está pensando o que te frustra? O que te frustra se relaciona com o que tu espera, onde tu deposita, onde tu confia. Pense, é aquele momento onde a gente para e... O que me frustra? Por que me frustra tanto a reação da minha esposa? Por que me frustra tanto a reação do meu marido? Por que me frustra tanto eu não ter passado naquele concurso? Por que eu fico tão frustrado ao não receber a atenção que eu esperava? Por que eu me sinto tão frustrado com X aí? Achou tua idolatria? O depósito de confiança revela o que amamos. Esse profundo depósito de confiança de Israel estava no imediatismo da relação que o humano tem com aquilo que ele quer receber rápido. Portanto, os ídolos pareciam atrativos demais porque eles propunham uma rapidez na resolução dos dilemas mais internos. Os nossos ídolos oferecem prazer com muita rapidez e, portanto, nós vamos rápidos a eles. O que te frustra? Pensou? O que te frustra é aquilo que se relaciona com o teu núcleo de adoração. Boa e má notícia. Deus não frustra. Porque Deus nunca descumpriu uma promessa. Porque Deus nunca promete ou considera algo que Ele não venha a cumprir. Logo, Deus não nos frustra. Essa é a notícia maravilhosa. Deus não nos frustra. Sua natureza é de toda maravilhosa, e tudo que Ele promete, tudo que Ele fornece, tudo que Ele vai na direção para nos oferecer, a certeza é de que Deus cumprirá suas promessas, como tem cumprido. Eu tenho certeza que se dessemos espaço aqui, muitos falariam de como Deus tem cumprido suas promessas. Só que, se Deus não me frustra, eis a pergunta: o que me frustra? Esse depósito do povo revelava a sua idolatria. Dê uma olhada no que vai acontecer nos versos seguintes. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha, ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os seus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. O resultado da idolatria é o juízo de Deus, onde eu não posso usufruir aquilo que eu poderia, e ainda assim o fogo eterno de Deus me espera.
quando eu vivo uma vida idolátrica, eu não somente não consigo absorver a beleza daquilo que de fato existe, a beleza num casamento, a beleza num relacionamento entre pessoas, a beleza num trabalho que Deus me dá para fazer, eu não consigo ser pleno, e aqui está dizendo o seguinte, você vai perder até o que você acha que tem, e no fim das contas, o resultado final é que você vai perecer na minha ira. Deus também não vai frustrar promessas como essa. Deus é bom, amém? Mas manda para o inferno o idólatra, igualmente, amém. Então, se Deus não nos frustra e nossas idolatrias nos frustram, também Deus não irá frustrar a raça humana quando promete que ela queimará junto com sua idolatria. Portanto, se nós estamos aqui essa noite ouvindo de Deus acerca dos nossos corações e encontramos nos nossos corações desejos tais que não pertencem ao Deus que jamais nos frustra, esse é o momento exato onde lançamos ao Senhor a nossa vergonha e pedimos ao Senhor misericórdia, graça para suportar esse momento que certamente, irmãos, nós já destruímos muita coisa com o que fizemos. Mas se Deus nos permite hoje considerar sobre isso, é porque Ele gostaria e quer muito que nós mudemos. Ele quer que realmente possamos gozar das promessas de vida e não de morte. Porque existem as promessas de morte, tais como essa do verso 4, promessa de uma ira que se acende. Sabe o que aconteceu com esse povo? Alguns sabem, esse povo foi deportado e ficou anos, décadas nas mãos de um rei opressor e ímpio, foi humilhado, misturado, porque achou que o cumprimento de Jeremias não iria acontecer da mesma forma como tu está ouvindo, e pode dizer assim, vou me livrar dessa, eu vou me livrar dessa, eu consigo escapar dessa ira, é só eu parar um pouquinho com essas coisas erradas que eu estou fazendo, e isso é que está a vergonha humana. O ser humano considera que um Deus irado é pouca coisa, quando não é. Eu queria destacar 3 idolatrias comuns ao nosso tempo. Fique bem atento. 3 idolatrias comuns ao nosso tempo. Já tem água, tá? Mas eu aceito. Obrigado. Anote se você quiser. O amor romântico é uma idolatria comum. O prazer físico é outra idolatria. E a prosperidade e conforto pessoais. Esses 3 oferecem, vou repetir, o amor romântico. O que é o amor romântico? O amor idealizado na pessoa do outro e na felicidade obtida com um tipo de coisa que nem o cinema mais sustenta, porque viu que a pessoa não engole mais. Mas a gente quer amor romântico. Preste atenção, o que queremos é amor romântico. Não é o que precisamos, é o que nós queremos. A idolatria não se estabelece no que nós precisamos, mas ela se estabelece no que nós desejamos. Prazer físico. Hoje nós estamos em tempos de todo tipo de sexualidade permitida. Homossexualidade, adultério, infidelidade, todo tipo de coisa que não vai na direção daquilo que é o plano de Deus, hoje é celebrado. E mais ainda, como é algo que gera prazer físico, a nossa mente se confunde e começa a achar que Deus não era tão bom assim, de que as coisas que Deus promete e as realidades de Deus não são tão assim perfeitas, senão porque Deus me daria um prazer com o qual não posso gozar. É a ilusão da idolatria física. E a prosperidade e confortos pessoais. Eu estava assistindo uma pregação de televisão, eu não vos aconselho a pregações de televisões, pelo menos não naquelas que eu vi, era algo assustador. O pastor gritava em alta voz, dizendo assim, olha, Deus está me revelando que hoje ninguém mais vai sofrer nesta igreja. Isso foi anteontem. Que isso? Que igreja é essa? E era uma igreja assim que, tipo, não é daquelas que tu imagina que vai falar um negócio desse. Eu estava ouvindo para ver se tinha. E aí ele falou assim, e agora Deus vai te vestir como um rei. E agora, sente as sandálias do Pai entrando. Ele está falando de Paulo, de Jesus? Ele está falando de que Bíblia? Ele está falando da idolatria, do prazer e do conforto pessoais. E elas entram no coração do humano e iludem, tal como o prazer físico, tal como o amor romântico. São gestos idolátricos que nós concebemos e muitas vezes admitimos. Verdade seja dita, muitos de nós assistem filmes de amor romântico e torcem no final.
tomara que fique com ela. Admitimos torcer por aquilo que não viveríamos em tese. Agostinho de Hipona disse: se você quiser realmente saber quem é um homem, não pergunte o que ele pensa, pergunte o que ele ama. Vou repetir. Não pergunte o que alguém pensa. Palavras podem soar ali da maneira mais doce. Pergunte o que você ama. Paul Washer vai dizer também: nos tornamos aquilo que amamos. A dificuldade é que o coração, preste atenção, o coração vai nessa direção e a verdade de Deus vai nessa. Daí você está nessa sala ouvindo isso, que o teu coração, o teu núcleo de desejos, tuas afeições, tudo que você mais quer hoje está indo para essa direção, sem nenhum esforço. E Deus é para outra. Deus não está nem no meio, é para outra. Se tu ouve isso, consegue entender qualquer estado teu de raiva consigo mesmo por não conseguir fazer as coisas certas. Você consegue entender o teu estado de apatia, solidão pessoal, que você prefere a solidão do que a comunhão. Você prefere, sei lá, fazer qualquer coisa que não seja sobre Deus. Dá para entender? Dá para entender? A vontade humana é cativa da idolatria. O juízo de Deus é a perda da possibilidade de desfrutar os bens terrenos. E o juízo final, o inferno, o fogo eterno da ira de Deus. Jeremias continua assim, ó, dá uma olhada. Primeiro, ele vai tratar de idolatria como um típico comportamento do coração humano. Segundo, ele vai tratar um outro típico comportamento do coração do humano antes de entrar no coração humano. Ele vai falar no verso 5: assim diz o Senhor. Você pode, na sua versão, seja ela qual for, ler comigo: maldito o homem que confia no homem e vai da carne no moral do seu coração, Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Eu já vi gente lendo isso para dizer: cara, sabe por que te deram a volta? Maldito o homem que confia no homem. Mas não é isso que o texto diz. O texto não está falando do outro. O texto está falando de mim. O texto não está falando, viu? Você deu mal, você confiou no outro. Ele está falando de quando Joaquim confiou no faraó Neco do Egito, aqui no mesmo livro, e a coisa... Não, ele não está falando, ele está falando da natureza humana. E a natureza humana confia em si mesmo. Confia que está certo. Confia que seus sentimentos estão no lugar certo. Que os seus desejos estão no lugar certo. Que é certo estar como está. A natureza humana pensa acerca de si em autoestima. Eu queria que você pensasse em 3 pessoas, não fala, 3 pessoas a quem você não confiaria 100 metros de distância. Pensou? Pensa aí, eu tô comigo aqui também, tá? Ok? Pensou? Quem pensou? Fala não, pensou? 3 pessoas falam assim: eu não confio nem de perto nem de longe. Pensou? O que é muito interessante, né? Quando a Bíblia trata de coração e de perversão humana, a Bíblia nunca aponta para o outro. Eu queria que você pensasse que a confiança, né? Eu escrevi até aqui para não esquecer isso. Pense em uma pessoa que você conhece ou conheceu, ou 3 pessoas que jamais confiaria. Essa pessoa que você pensou é um anjo perto da capacidade do seu próprio coração de enganar você. A Bíblia nos diz: maldito o homem que confia no outro homem. Ele está usando o homem em termos humanidade, raça, espécie. Quem mais nos engana somos nós mesmos. O seu maior inimigo está dentro de você. É o seu coração. É o meu coração. Ele te enganou mais do que todas as pessoas que te enganaram. Você já esteve assim como eu acredito.
enganado muito mais do que todas as pessoas que você conjuga serem as mais enganadoras. E ainda assim, eu considero que o meu coração é sábio o suficiente para me dizer como eu devo estar hoje, o que eu devo pensar hoje, como eu devo escolher hoje. Isso é tão estranho, né? E aí eu queria pensar também com os irmãos aí e caminhar que Jeremias vai pegar então duas colocações muito claras. Ele vai dizer: quer ver como é que seu coração te engana? Ele, vocês são idólatras. E a idolatria leva a isso. Ele vai dizer que a idolatria é um gesto de coração enganado. E ele vai dizer a segunda, que é confiar em si mesmo, confiar nas próprias escolhas. É muito interessante que ele vai simular essa ação. Olha o verso 6. Porque será como o arbusto no deserto, e não sentirá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha que coisa interessante. Ele vai comparar esse coração de homem que confia em si mesmo a uma árvore plantada sozinha. Você imagina uma árvore plantada no deserto esperando vir chuva? Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. O primeiro pensamento que alguém tem ao ver uma árvore assim cara, isso não faz sentido, isso é uma miragem. Essa árvore parada no meio de toda a areia é uma miragem. Sim. E ele compara que esse homem de Deus, o varão de Deus, no verso 7, ele confia no Senhor e a esperança dele é o Senhor. Um traço importante na realidade do coração enganoso é que o homem enganado pelo seu coração se isola de toda a realidade que o possa ajudar. Preste atenção. O homem que está enganado quanto ao seu coração busca se isolar de toda e qualquer possibilidade de ser alcançado por alguém que diga que ele deveria estar errado, ou que ele está errado e deveria mudar. É muito simples pensar que o verso 6 termina o que? Não sentirá, em algumas versões, não perceberá quando vem o bem. O homem que confia em si mesmo, preste atenção, é insensível quanto ao bem, ao que é correto. Você fala para ele o que é correto e ele olha para você como se estivesse olhando para uma parede branca, sem retrato, sem quadro. Ele olha para você como se você não estivesse nem falando. O homem que confia em si mesmo, a mulher que confia em si mesmo, é alguém que se isola dentro dos seus próprios pensamentos e que confia estar completamente certo. Ou, mais ainda, se isola a tal ponto de nem admitir ouvir a outros. O coração humano, então, é idolátrico. O coração humano, então, ele confia em si mesmo. Mas até agora, a gente fica assim: meu Deus, será que eu sou assim? Eu não sei quanto a vocês, mas mesmo pregando a gente pode se analisar: Deus, será que eu sou essa árvore? E o desespero às vezes abate na gente, a gente fica: meu Deus, será que eu vivo? Será que eu sou o tipo de pessoa que não percebe quando o bem de Deus se aproxima para falar ao meu coração? Será que eu já cheguei a tal ponto? Pois é, esse tipo de pessoa, ele confia nos seus, preste atenção, o ranking dele está por aqui. Ele confia nos seus sentimentos, nas suas impressões, nas suas escolhas. Ele não é alguém ensinável. Não é possível que o coração dele mude. Que isso? Não, irmão, você está dizendo que o coração dele não tem chance de mudar? Sim. Eu vou usar, e a palavra usar aqui em termos de conteúdo, mas eu vou usar Jesus Cristo para falar o nosso coração. Eu vou pedir que você me acompanhe, por favor. Evangelho de Marcos. E deixe parado lá. 7 é o capítulo, 18 ao 23. O texto principal de hoje é: o coração do homem é enganoso e corrupto, mais perverso do que todas as coisas. Quem o pode conhecer? O coração do homem é enganoso, ele é corrupto, ele é perverso, e quem o pode conhecer? Aí você fica: misericórdia. Pensa comigo antes de você ler o Marcos. Se o coração enganoso já seria um problema, pense em alguém que se engana com facilidade, mas que
Sabe, é meio bobinho, tem uma boa intenção. Sabe aquela pessoa que você chega para ela e fala, você fez? Ih, fiz, mas eu pensei que... Sabe, eu já seria estranho confiar algo a alguém que tem um coração que se engana. Já seria estranho. Ou que engana a outros, ou que engana a si mesmo. Só que não é isso que Jesus fala apenas. Ele vai além com o nosso coração. Dê uma olhada em Marcos 7, do 18 ao 23. Marcos 7, do 18 ao 23. E disse-lhes assim, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de onde, irmãos? De dentro e contaminam. Se já era um absurdo lidar com alguém assim, o que dizer lidar consigo assim? Preste atenção, às vezes a gente pensa, nossa, lidar com uma pessoa assim em casa deve ser terrível. Sim, eu e você. E esse é o drama da coisa. Não percebemos que a Bíblia está falando de nós. Jeremias clamava e o povo não entendia. Nem se Jeremias era profeta mesmo para falar tanta coisa quanto o povo de Deus, e nem se ele de fato estava certo, e nem se de fato era sobre eles. Mas afirma os irmãos, a palavra de Deus aqui hoje é sobre nós. E qualquer um aqui que avalia a si mesmo com alguma autoestima, além do que as Escrituras falam sobre o coração, está pecando, porque não está atribuindo às Escrituras o valor devido. Qualquer um que está dizendo no seu coração assim, não sou tão mal assim, não sou assim não. Vou mais além, alguns aqui que são convertidos, se descuidaram de esquecer que tem dentro de si Adão correndo no sangue ainda, não foi para o céu ainda, irmão. Mas acredita numa fábula de que com todo esforço, boas maneiras, nada. Maldito eu se confiar em mim, maldito de você se confiar. A palavra maldita, ela tem no original hebraico um radical muito profundo e se conecta com pronto para ser queimado por Deus. É a mesma palavra em termos gregos que Paulo vai usar no Novo Testamento como anátema, maldito, pronto para ser queimado. Quem confia em si mesmo traz sobre si mesmo condenação. Quem confia em seu próprio coração e nas suas próprias escolhas está trazendo sobre si mesmo aquilo que vai ser o juízo de Deus. E a gente está se encaminhando para o final. E eu penso assim comigo, né? Nossa, que coração é esse? Alguns homens falam de coração de um modo, né? John Stott falou assim, ó, o coração do problema humano é o coração humano. Lutero vai dizer assim, ó, o coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco dele triturar a si mesmo. Meu Deus, impreciso, enganoso, perverso, homicida, lascivo. Esse é o coração da espécie humana afastada de Deus. A espécie humana que mesmo com Deus esquece da sua potencialidade maligna. Eu clamo aos irmãos hoje que possam considerar essas palavras até aqui como palavras de Deus para cada um. Porque se não for assim, vai sair como entrou. E vai sair mais endurecido. Porque não ouviu a palavra de Deus. Se terminasse aqui, ia ser desesperador. Teme pensar que se nós terminarmos o sermão aqui, era para se jogar pela janela. E tem muita gente que quando descobre a própria maldade ou não consegue se livrar dela, se mata. Se suicida, se entrega às suas próprias paixões. Não consigo mudar, vou viver a vida louca. Só que
Me parece. Você já esteve diante dessa situação que eu vou lhe colocar? Você esteve diante de uma situação onde você está tentando abrir alguma coisa e você já está prestes a quebrar aquilo? Você já esteve diante de um pote, um encaixe, e você está num estado já que você já está uns minutos e é capaz de, se a pessoa mais doce te perguntar, posso ajudar, é capaz de você explodir. Mas você imagina alguém olhando para você e para mim e o pote. E aí a gente está naquele estado de... se tivesse um porrete você quebrava aquilo. Aí a pessoa chega assim: quero ajudar, posso? Vamos dar? Repare o retorno a Jeremias agora. Onde nós estávamos? A pergunta de Jeremias, em tom retórico, no verso 9, é uma pergunta desesperadora. Olha o que Jeremias pergunta, irmãos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Esse quem, sabe o que ele quer dizer com esse quem? Você não sabe o coração que tem. Eu não sei o coração que tenho. Você não sabe o coração de ninguém. E se terminasse por aqui, estaremos prontos a um desespero coletivo ao descer dessas escadas. Mas aí aquele que está olhando a gente fazer miséria com a própria vida, levanta a mão e olha para o verso 10 e diz: olha o verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É como se Deus olhasse para aquela cena terrível que se transformou na nossa vida e dissesse: eu mexo com isso, eu trabalho exatamente com isso aí. E você sabe, não, mas eu sei mexer. Continua, vai destruir. Você está lá, eu mexo com isso, essa é a minha área. E você já não, sabe, cansado e sobrecarregado, como dizia a Escritura, né? E aí, irmãos, confuso, enganado, perdido, moído, destruído, destroçado, envergonhado, abatido, sem ânimo. Eu sei que vocês vão ficar chateados, mas aí ele te convida. E eu não diria um convite como quem deve rejeitá-lo, mas ele lhe apresenta a proposta de Provérbios. Dá uma chegada em Provérbios, é tão próximo. Provérbios 23, 26. Ele se aproxima como quem está prestes a destruir tudo. Sabe, está tudo destruído. E aí ele se aproxima e diz o seguinte, Provérbios 23, 26, com aquela voz de pai: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Qual é a chance de que as coisas funcionem como estão? Posso lhe dizer? Nenhuma. Você vai sair daqui e vai dar com cara em tudo que você tem mais odiado, ou pior, talvez você esteja desejando tudo que é de mais odiado. O Senhor nos apresenta um pai amoroso que diz: filho, me dá o seu coração, eu trabalho com isso. Esse é o meu serviço, eu trabalho com corações. E aí você fala: mas olha, para tudo isso é possível que alguém mexa em algo tão destruído. Ele se adianta
e vai olhar para o seu coração. Uma vez eu estava diante de uma situação tal como essa, em que uma pessoa pegou uma coisa que eu estava fazendo na minha guitarra, há uns 15 anos, 12 atrás, e eu levei ela para o luthier, Fábio. E aí quando eu cheguei, ele olhou o que eu tinha feito, irmãos, e eu falei assim: qual é o diagnóstico? Ele falou: tem que jogar fora. Eu falei: cara, é a minha única guitarra. Ele falou: vou ter que jogar fora. Eu tinha feito uma burrada incrível. Cristo olha para o seu coração e para o meu essa noite e fala assim: tem que jogar fora. Não tem aproveitamento nenhum. E aí o desespero continua. Mas aí ainda bem perto, vai no profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 24. Ezequiel está, preste atenção, Ezequiel é o profeta que está no exílio, da qual falei no começo da pregação. Ezequiel está na Babilônia. E o que ele vai dizer? Olha o que ele vai dizer aqui, 36, 24. Achou? E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, aquela pedra, tu lembra? Aquela escrita com ponteiro de diamante, a qual não tinha como apagar. Continuo dizendo, não tem como apagar. Só um coração novo, para que nele habite o que você vai ler agora. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, ou meus caminhos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis por meu povo, e eu vos serei por Deus. Que lindo, que maravilhoso! Deus chama: dá o teu coração para mim, dá todo o teu coração. Aí ele olha você com expectativas, você pensa assim: alguns sonhos ainda vão ficar no lugar, ainda posso usar alguns daqueles sonhos. E vai olhar e vai falar: nenhum. E aí talvez alguma das expectativas profissionais eu possa ainda manter. Não, nenhuma. E aí ele vai prolongando o discurso, dizendo assim: olha, o casamento que você queria, o modo de relacionamento que você pensava, a sexualidade do jeito que você imaginava, trabalho, nada ficará aproveitável. Vou te dar um novo coração. Ah, Deus, é para novos projetos, né? A casa nova de Deus, né? A dupla honra, é tudo que... Não, Deus falou: não, meu projeto é esse, eu te dou um novo coração que será capaz de andar nos meus caminhos. Essa é a promessa. A promessa não é sobre nada além de Deus. Se a idolatria é cobiçar além de Deus, a promessa de Deus é Deus e somente Deus. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E o último mandamento é: não cobiçarás. E se fizermos um com o outro, a gente vai ter o seguinte: não cobice nada, ou não queira nada além de Deus. Essa é uma noite onde os idólatras como eu e você percebem que as frustrações têm muito mais a ver com o mundo que nós gostaríamos como fosse, do que com o mundo que é. O cristianismo não é fatalista ou pessimista, o cristianismo é real. O nosso coração está aqui diante do altar de Deus hoje, e Ele não requer parte dele, Ele quer todo, para jogar todo fora. O cristianismo não é uma religião de melhorias. O cristianismo não é algo como: vamos melhorar a sua vida. O cristianismo é: a sua vida não servia. A W. Tozer diz isso brilhantemente. Ele fala assim: nada está certo até que Deus conserte. Agostinho vai dizer também: olha,
meio que num tom de raiva, Agostinho de Hipona, que viveu tantos pecados e tantas loucuras, Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte: aceita-te. Primeiro ele diz: conheça-te, aceita-te. E no final ele fala: supera-te. Eu te diria: converta-te. Em nome de Jesus Cristo. Jesus fala que sem Ele nada podemos fazer. Por mais que pareça que o seu coração está, e eu garanto que não é só aparência, ele deve estar mesmo, em toda a miséria que você reconhece, o Senhor pode lhe dar um novo coração essa noite. A proposta de Jesus Cristo é que nasçamos de novo. E essa proposta é uma promessa em quem nós podemos confiar. Daquele onde não há variação de mudança. Aquele que sabe, esquadrinha e conhece o nosso coração. Eu diria assim: Jesus Cristo morreu na cruz a fim de que todo aquele que nele crer não vá para o inferno, nem seja destruído por si mesmo, mas seja capaz de apreciar o que é bom e belo. Cristo. Deus quer nos dar um coração capaz de apreciar a Ele essa noite. E inquieto está o nosso coração enquanto não repousa nele. Eu te convido em oração nesse momento. Eu te convido a reconhecer a miséria e saber que caso você e eu não vamos na direção de Jesus Cristo hoje admitindo miséria, nos alimentaremos de miséria o resto da vida. E quando eu digo de miséria, é a nossa própria maldade, as frustrações baseadas na nossa idolatria. Que em nome de Jesus nessa oração você possa se entregar e não apenas esperar os poucos minutos dela para a gente terminar e ir para a comunhão. Não! Jesus gritou aos seus ouvidos essa noite. Suplique a Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Jesus Cristo, o justo juiz, o sumo sacerdote das nossas almas. Tenho certeza que, assim como eu, há pessoas aqui hoje que têm até medo de ir para o inferno olhando para si mesmos. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o coração de cada um aqui seja colocado à disposição de Jesus Cristo essa noite, e que em nome desse mesmo Jesus Cristo, nem tampouco alguém se considere capaz de mudar a si mesmo, e nem tampouco se considere incapaz, Senhor, de ver a sua própria vida mudada, mas que ambos, Senhor, todos os incapazes aqui, venham na direção de Jesus e digam: Jesus, eu sou a pessoa que foi pregada, e não há em mim bem nenhum. Eu nem quero Jesus essa noite, eu não desejo Jesus Cristo essa noite, embora me pareça que seja o certo a se fazer. Senhor, que esse coração possa experimentar a presença do Espírito Santo, e que em nome de Jesus, todos que estão ouvindo essa mensagem essa noite, inclusive eu, Senhor, não confiem mais em si mesmos, mas na palavra de Deus, que ela sim é o único caminho a qual o homem pode confiar e não está dentro dele. Senhor, que os malditos homens e mulheres que confiaram em si mesmos essa noite, Senhor, possam reconsiderar os seus caminhos, pedir ajuda e não ser como árvores à beira de um deserto esperando a sequidão, mas como árvores frondosas plantadas à beira do riacho que é Jesus Cristo, onde passa a água viva. Senhor, a vida de miséria também acaba sendo uma vida de conformação à miséria. Então, se há alguém aqui essa noite, Pai, conformado com a própria miséria, eu peço em nome de Jesus que o Senhor a comova e a demova da sua posição. Se há alguém aqui, Senhor, que olha para tudo que está sendo dito e ouvido e falado e fala: Deus, como isso pode ser possível, Senhor? Eu peço aquilo que todo mundo pede a Deus, o sobrenatural, um coração transformado, para que em nome de Jesus Cristo, nós possamos saber das conversões e das modificações que Deus tem feito, e glorificarmos a Deus por pegar miseráveis como nós e chamar filhos. Aleluia! Que o nome de Jesus Cristo seja honrado essa noite com a submissão dos seus filhos e dos seus novos filhos a Ele.
Amém e amém. Jesus falou ao seu coração? Falou ao seu coração essa noite. Ele vai continuar falando durante a semana, se você ler a Bíblia e orar. Se você ouviu a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração, mas também não deixe de ouvir a voz de Deus amanhã. Então, nós estamos muito felizes de hoje poder pregar o Evangelho e compartilhar o Evangelho. Nós estamos aqui num primeiro encontro nesse espaço e você é muito bem-vindo a voltar semana que vem às 18 horas e trazer pessoas e clame a Deus para que pessoas se convertam. O Senhor quer ouvir essa oração. Muitas vezes a gente convida pessoas, mas não foi capaz de orar por elas. É a grande verdade. Que essa noite seja uma noite onde a gente reconsidere isso também. A dureza do coração humano só pode ser mudada sobrenaturalmente. Amém? Nós vamos ter uma comunhão ali à direita, numa área de refeitório ali, e você é convidado a ficar com a gente, não tem que pagar nada não. Você vai ficar lá, a gente conversa um pouco, conhece você. O modo como nós nos relacionamos enquanto igreja é conversando com as pessoas ao longo da semana, é buscando algum tempo com elas. Nem sempre isso é fácil, porque a vida das pessoas às vezes é uma vida corrida, mas o nosso modo de tentar ajudar é tentar se ligar com a tua vida também. Então se permita, converse um pouquinho, caso você possa. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse encontro? Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos muito felizes com a obra que o Senhor fez aqui em nossos corações. E pedimos ao Senhor que possa, em nome de Jesus, nos trazer esse renovo essa noite. Que em nome de Jesus nós possamos olhar para a beleza das Escrituras e nos inclinar a ela. Deus, que esses corações inquietos te encontrem. Senhor, tem misericórdia da nossa desgraça. E essa noite contempla a miséria do teu servo, da tua serva, ou daquele que ainda não é teu filho. Em nome de Jesus, Pai, faz essa obra, para que ninguém aqui tenha que esperar o juízo final de Deus e admitir de que o seu pecado era pior do que imaginava. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer os nossos pecados, a confessar os nossos pecados, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que os idólatras como eu possam mudar essa semana. E que o nome de Jesus seja honrado, louvado e glorificado para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. São todos bem-vindos.